Eu sou a Isabela, eu trabalho com a coordenação do digital, da equipe de digital da Scalametra. Além disso, eu estruturo e cuido de toda a parte de estratégia. Me chamo Nayara e hoje eu trabalho na Scalametra como a parte de gerência de projetos em mídia e produção. A Metro é uma agência full service, ela atende tanto a parte de digital quanto a parte de off. Antes, a gente usava um sistema que ele era bem arcaico, assim, ele não tinha muita funcionalidade lá dentro. Pra gente passar um job pra equipe, por exemplo, a gente tinha que duplicar ele, a equipe muitas vezes não sabia com quem estava esse job, então às vezes era um job que precisava de um redator e de um diretor de arte. Então o redator pegava e ele saía procurando quem que era o diretor de arte que estava ali, quem que era a dupla dele. Além disso, no digital, a gente também tinha algumas pessoas que eram PJ, então a gente usava uma outra plataforma, porque esse sistema ele era dentro de um servidor, então se o colaborador é PJ, ele não vai estar dentro do nosso servidor, né? Então a gente acabava usando uma outra ferramenta para passar esses jobs, então meio que ficava duplicado. O job ficava lá dentro do sistema e ficava dentro dessa outra plataforma, e meio que não tinha uma organização, eu não conseguia saber assim muito bem o que tinha entrado aquele mês, o que tinha entrado no mês passado, porque ficava tudo ali juntinho, amontoado, e meio que não era separado por job, era por cliente, então não tinha muita noção do que estava sendo feito, o tempo que aquilo ali estava demorando para ser feito. 1 ano e meio, mais ou menos, eu assumi uma posição de coordenação. E foi nesse momento que eu vi que a gente precisava fazer mais pela empresa. A gente não tinha muita noção de quanto um colaborador custava, de quanto um cliente custava. Então, do ponto de vista de gestão e de coordenação também, é muito importante a gente saber o quanto a equipe está rendendo, o quanto aquele cliente está pedindo, e às vezes ele não está pagando, né? Então, quando eu assumi essa posição, eu vi que era muito necessário a gente ter esse controle, saber exatamente o que estava acontecendo. A gente é uma empresa de 34 anos, e há 34 anos a gente usava o mesmo sistema. Querendo ou não, o mundo evoluiu e a gente ainda não tinha evoluído, tinha parado no tempo nesse quesito. E a gente não tinha esse controle, essa gestão, e aí foi aí que a gente teve o start e todo mundo abraçou a ideia. Um dos nossos principais pontos era organizar tudo num único sistema, integrar a equipe na comunicação da equipe. Antes a gente não tinha uma comunicação clara dentro dos jobs para a equipe. A gente queria trazer essa integração tudo num único sistema e que ele fosse fora do servidor. Porque antes a gente tinha que ter acesso ao servidor para poder acessar o sistema. Então a gente já queria trazer algo mais tecnológico que a gente pudesse acessar em nuvem mesmo. A gente optou pelo Operandi, principalmente porque ele fazia essa conexão com o financeiro. A gente ficou muito tempo estudando essa troca de sistema, e um dos poréns era que talvez a conexão com o financeiro não fosse tão interessante, porque além do digital a gente também faz muita mídia off, então tem que ter esse controle. E o Operandi fazia e abraçava tudo isso muito bem. Eu acabei testando outras ferramentas antes de chegar no Operandi, só que um dos detalhes era que o Operandi já vinha pronto, ele já era montado e específico para agência. Então isso fez muita diferença na hora da gente escolher. A gente optou pelo Operandi por essa integração também da área financeira. Como hoje a agência ela também atua muito na parte offline, a gente precisava ter integração das autorizações de mídia e produção com a parte financeira também. Hoje eu consigo ter muito mais noção do que eu tenho que fazer, do tempo que eu demoro para fazer, e eu consigo observar isso da equipe também. Então, se o job cai, é um job que a gente tem como recorrente dentro de casa, que todo mês a gente precisa fazer, eu sei exatamente quanto tempo eu vou demorar para fazer, o redator vai demorar para fazer, o diretor de arte. A gente teve uma melhora de 100% na comunicação da equipe, a gente conseguiu reduzir a entrega de prazo dos jobs. Planejamento, antes a gente levava 30 dias para concluir, a gente está conseguindo entregar planejamentos em 15 dias hoje, com essa melhora que a gente teve, trabalhar num sistema único, integrado, e possuir essa comunicação dentro do sistema. Então a gente teve uma produtividade muito maior para o Operandi. É a facilidade ali do lançamento dos jobs. Hoje eu ainda trabalho na linha de frente, né? Eu ainda produzo também, assim como a equipe. Mas pra mim o principal é essa facilidade no lançamento mesmo. Que antes a gente não tinha, era uma grande pauta gigantesca, assim. E aí eu tinha que manter o job na minha pauta pra passar pra galera. E hoje essa facilidade de conseguir passar pra eles muito fácil, de conseguir montar as equipes ali dentro, de ter as coisinhas coloridas que tu vai passando pelos times, isso pra mim faz muita diferença. E como eu trabalho muito com a parte de pautas, o que eu gosto muito é
as pessoas poderem visualizar a tarefa do colega, saber quem que está integrado junto no job e poder se comunicar através dos comentários. A gente trabalha muito fazendo planejamentos, então a gente tem uma apresentação enorme que a gente entrega para o cliente, então a equipe trabalha integrada e cada vai botando passo a passo do que já fez nos comentários. Então isso ajudou muito a comunicação da equipe e a gente ganha tempo. Então as tarefas e comentários ajudam muito a gente no dia a dia. Sim, eu super recomendaria o Operandi. A gente mudou assim da água pro vinho quando a gente entrou com ele. Mudou também muito o nosso relacionamento, que antes a gente não sabia muito bem onde as coisas estavam, então isso também melhorou. Que aí também um não fica cobrando o outro, não fica pedindo, tá tudo muito ali, é muito visual. E eu super indicaria. Sim, inclusive eu já recomendei para um colega meu que abriu uma agência. E quando a gente estava falando do porquê recomendar o Operandi, eu falei para ele que realmente foi por causa de otimização de tempo e ele saber o que está acontecendo sempre em tempo real e conseguir acompanhar dentro do sistema o que a equipe está fazendo.